Continuando a nossa última aula, agora já com uma parte mais prática, onde nós temos uma planilha descarregada. O que a gente já percebe, batendo o olho nessa planilha, é que aquelas 4 questões que nós falamos da reiteração, repetição, ângulos, leituras diretas e leituras inversas, elas já estão presentes nessa única planilha. A gente tem as informações de caderneta de campo, então a gente percebe que temos ângulos horizontais, ângulos verticais e distâncias, e essas informações simbolizam para a gente uma caderneta de levantamento, e consequentemente notem a seguinte questão, os seguintes aspectos, e isso que é fundamental. Nós temos aqui o HR nas 2 primeiras posições e o HI nas 2 posições abaixo. Então, automaticamente, o que eu tenho que interpretar? Que a minha primeira leitura ela foi feita de forma direta. Fiz a posição 0, 180. Cheguei agora no nossa terceira leitura. Inverti meu equipamento, 180, depois 6. Esse tipo de informação já se faz presente. E o que a gente percebe? Que depois disso houve repetições seriadas e também as reiterações elas continuaram. A gente percebe isso também principalmente por conta dos ângulos. Notem, os ângulos eles nunca são os mesmos. A gente vai mudando sempre a graduação angular para que a gente consiga obter o resultado depois no nosso cálculo das médias. Essa é uma das formatações, se for pensar em termos de teoria para reiteração. Então temos essas informações, é uma poligonal bem extensa, vocês vão perceber aqui até o final do nosso trabalho. E um dos principais aspectos e um dos principais pontos nesse momento é como que eu vou fazer o cálculo da minha poligonal. Eu tenho muita informação e esses dados da minha estação têm que ser trabalhados da seguinte forma. Entrei em planilhas, percebam, poligonal, médias. Vamos trabalhar primeiro com essa questão das médias, porque é importante eu obter a média das minhas leituras angulares e das minhas distâncias, justamente para que o meu cálculo ele seja executado da melhor forma possível. Estamos com tudo desmarcado aqui na nossa tela e aí a gente já vem. Bom, tem o levantamento com o código PA, que é a nossa poligonal auxiliar no levantamento? Nesse caso em específico, não. Então eu preciso fazer a habilitação dessa informação? Não, porque ela não se faz presente. Mas entre as irradiações e as vantes, sim, porque são informações que eu tenho no meu levantamento. Com relação a distâncias, como nós temos aqui no nosso levantamento, e arrastei um pouquinho para o lado, notem, rés, várias rés aqui e várias vantes. Então vamos pensar o seguinte. Temos a distância 151, 98, 1, 151, 98, 1, 151, 91, e aí sucessivamente. A variação ela se dá na 4ª casa pós-vírgula. Então eu quero calcular a média das rés no meu levantamento. O mesmo vale para as minhas vantes. Vamos ver a vante. 43,0010. 43,0010 e esse levantamento ele foi bem preciso, a gente não teve nenhum tipo de variação. Isso falando dessa seção. Pode ser que em outras existam. Então, é interessante, sim, que a gente faça a média dos pontos levantados para a nossa vante. Poligonal auxiliar, é o mesmo critério. Faz parte do meu levantamento? Sim, habilita. Não faz? Não preciso. E aqui os nossos pontos de irradiação. Se eu tenho uma repetibilidade dessas mesmas informações, é interessante que eu opte por esse tipo de trabalho. Posso fazer a média para minha ré, para minha vante, isso existe no meu levantamento, e para minha irradiação. Um outro ponto interessante é, a gente percebe que a gente tem rés e vantes todas intercaladas. E eu posso também obter uma média das distâncias e dos desníveis calculados entre ré e vante. Quando eu habilito todas essas minhas informações que são importantes para esse cálculo e eu confirmo a minha operação, todos esses critérios serão aplicados durante o método de cálculo da nossa poligonal. Então aí voltam aquelas questões que nós já conversamos nas últimas aulas. O meu levantamento ele foi aberto ou foi fechado? Se foi fechado, eu vou fazer o cálculo no sistema convencional ou TM. Aí entra nessa conversa que vocês vão ter o entendimento de como foi realizado o processo durante o seu levantamento. E esses cálculos serão abordados mais para frente nas próximas aulas, quando formos falar dos cálculos para poligonais abertas e cálculos para as poligonais fechadas. O que é importante dessa aula é entender justamente que
eu tenho um cenário onde tem leitura direta, tem leitura invertida, trabalhei com reiteração e com repetição de informações. Eu automaticamente já tenho que ter na minha cabeça a importância de trabalhar com a média de informações. Isso vai possibilitar novos resultados mais aderentes àquela situação do meu levantamento. Um outro aspecto importante nesse tipo de levantamento que é trabalhado por reiteração é a identificação, através da ferramenta reiteração, das nossas séries de leituras. Então, o que nós percebemos aqui nessa questão? Que enquanto eu estou em MC4, que é a minha estação de partida, eu tive leituras em MC3, que é a minha Ré, e leituras no E1, que é a minha Avante. E aqui ele me traz todas as nossas informações angulares, ângulos horizontais, e aí, posteriormente, todos os seus resultados. Então, esse tipo de informação é importante e é interessante que eu mantenha preservado junto às informações do meu levantamento. Isso faz parte da guarda das peças técnicas que você tem. Então, eu tenho um resultado depois que eu fizer o cálculo da minha poligonal e eu tenho também um relatório que comprova como foi feita a minha reiteração. Todos os valores que foram obtidos, todas as distâncias através da sua média, os seus ângulos médios, tanto horizontal quanto vertical, o desnível obtido, o desnível médio. Todos esses critérios estão aqui nesse relatório que eu posteriormente posso salvá-lo ou criá-lo para ambos, ou seja, Ré e Vante, ou não, só para Ré ou ainda só para Vante. É interessante, claro, trabalhar com ambos. Poderia escolher as minhas estações ou todas elas. No meu caso, quero de todo o meu levantamento. Trago esse filtro, gero meu relatório e eu posso salvar ou imprimir e ainda exportar este tipo de arquivo. É importante que você preserve sempre juntamente com os dados descarregados do seu equipamento. Combinado? Muito obrigado e até a próxima aula.